Isaías, profeta Isaías, profetas maiores, está lá como o primeiro profeta maior. Isaías, capítulo 1, diz assim o texto, verso 19: glória a Deus, amém. Estamos na casa do Senhor para glorificar o nome dEle. Ele seja exaltado em tudo, porque Ele faça todas as coisas. Verso 18 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mais uma vez. Se quiserdes, diga para essa pessoa que está do teu lado, diga assim, ó, se você quiser e ouvir a Deus, você comerá o melhor dessa terra. Aleluia, glória a Deus. Deus, meu irmão, Ele é maravilhoso. Deus não está falando aqui só de comer, você vai lá e comer o melhor, o X tudo, né? O Mac tudo, né? O Bob tudo, não é nada desses negócios, o melhor churrasco de picanha maturada, mas essas coisas são coisas boas, e que todos nós queremos. Quem não quer aqui, né, que está aqui, quem não quer comer ou ter o melhor dessa terra, fique de braços abaixados. Todo mundo quer o melhor, espertinho. Todos nós queremos o melhor. Nós queremos sempre o melhor, estar no melhor lugar. Olha esse lugar, se eu disser, ó, vamos aqui para o lado, que é um lugar melhor, mas ainda não está pronto, está sem ar, né? Vamos para lá, alguns vão dizer, não, vamos ficar aqui, eu não quero ir para lá, porque aqui está tudo tranquilo, carpete, tem um som, já está melhor, tem o ar condicionado, então queremos o melhor. Isso não é ruim, é bom buscar o melhor, e nós estamos falando já há algumas semanas a respeito disto, que o ser humano, ele quer o melhor, ele deseja o melhor, mas às vezes, ou na maioria das vezes, não sabemos como buscar esse melhor, e não prestamos atenção a coisas tão simples da nossa vida, não prestamos atenção em coisas tão singulares, que estão diante dos nossos olhos, mas por estar diante dos nossos olhos, estamos acostumados a, quem sabe, a ouvir, ou quem sabe a entender sobre isto, a saber, a ver mesmo, saber que é desta maneira, nos escapa da nossa sensibilidade. É como você está acostumado a um certo percurso, você já vai por algum tempo, aquilo vira tanta rotina, que você já não presta mais atenção nos detalhes, quantas lombadas tem, quantas valetas tem, quantos cruzamentos, aonde é mais complicado, onde tem que ser, né, qual a velocidade em tal lugar, qual é a intensidade da curva, aquela coisa toda, e você está tão acostumado, que você sabe onde estão os buracos da cidade. Quem anda aqui na cidade sabe já onde estão os buracos, onde as ruas mais complicadas, já sabe, mas às vezes tudo isso passa desapercebido, nós não prestamos atenção. E a mesma coisa a respeito de buscar uma vida melhor. Às vezes detalhes tão importantes escapam da nossa sensibilidade, da nossa visão, que nós achamos que isto não tem importância, e que isto não faz diferença naquilo que nós queremos viver.
E eu já falei aqui, vou falar um breve retrospectivo aqui, só os itens, para que você entenda. Então, para que tenhamos uma vida melhor, isto nós temos que entender que é uma questão de escolha. Nós escolhemos bem ou escolhemos mal. Escolhemos um casamento bem ou um casamento mal, um companheiro, uma companheira bem ou mal. Nós escolhemos uma roupa boa ou não. Depende muito da nossa escolha, do nosso prisma, da nossa maneira de ver a respeito dessas coisas, a respeito daquilo que estamos querendo. Depende muito. A escolha é complicada. A respeito dos amigos, com quem nós vamos andar, quem são os nossos amigos? É bom andar com essas pessoas ou não é bom? Nós escolhemos isto. É bom estar num lugar ou não é bom estar no outro lugar? Nós escolhemos. E muitas pessoas, por não saber escolher, não ter essa noção de escolha, algumas vezes padecem na vida, porque tem maus amigos, que tem maus conselhos, e aí então não consegue ter uma vida melhor. Ou então nós optamos, escolhemos a dar ouvidos a quem, ou as pessoas com quem nós nem conhecemos direito, e ao invés de dar ouvidos, então nós escolhemos. Você faz a escolha. Eu escolho estar aqui ou não. Eu escolho, você escolheu vir hoje aqui. Você fez escolhas. E a nossa vida, ela está, uma vida boa, uma vida agradável, ela está baseada na escolha, nas escolhas. O que você escolhe é aquilo que você vai viver depois. É o caminho que você escolhe. Então nós temos que tomar muito cuidado a respeito das nossas escolhas. E eu não vou dizer aqui todos os conceitos a respeito da escolha. Talvez, acho que tem gravado isso, não? Acho que só tem áudio. Depois fale com a minha esposa ali, acho que ela tem para você. Tem gravado? Olha lá, tem lá gravado, você pode pegar lá na página da igreja. A questão de ter uma vida melhor, para você ter uma vida melhor, diga assim: eu quero ter uma vida melhor. Mais forte: eu quero ter uma vida melhor. Então façamos boas escolhas. Escolha bem. Faça boas escolhas. Faça boas escolhas. Quer ter uma vida melhor? Isso também é uma questão de conceitos. Falei sobre os conceitos semana passada. Sobre os conceitos. O que é o conceito? Qual é o que envolve esse conceito? Não é? Da nossa experiência de vida. Aquilo que vamos experimentando na vida. A ideia que vamos formando a respeito de pessoas, de sabores, né? de lugares e etc. Então, conceito. Qual é o conceito que você forma? E aí eu quero conversar com você hoje, meditar a respeito do terceiro questão que envolve esta vida melhor. E esse conceito é muito importante. É a base para os dois primeiros. Sem este, nós não temos boas escolhas e não teremos conceitos equilibrados. Quais são? O que é? É a humildade. A humildade é importante para termos uma vida melhor. Conheço muita gente boa, já conheci muita gente boa, e talvez você também conheça, ou já conheceu, que tinha tudo para ter uma vida melhor, viver bem, mas não teve isto porque não era humilde, não foi humilde, não havia humildade na sua vida. A humildade que eu quero dizer é o reconhecimento
reconhecimento de que necessita de ajuda, que necessitamos de mudança. É a primeira coisa que nós temos que entender. Alguém só vai ter ajuda se ela reconhecer que precisa de ajuda. Algumas pessoas que não reconhecem que precisam de ajuda. Por exemplo, há pessoas que têm doenças na alma, estão com depressão, estão com qualquer síndrome do pânico ou qualquer outro, mas não reconhecem que precisam de ajuda. Não são humildes para reconhecer: olha, eu preciso de ajuda. Estão passando dificuldade, quem sabe financeira, está passando alguma dificuldade no casamento, está passando alguma dificuldade, sei lá, em relacionamentos, mas não reconhece que precisa de ajuda, não reconhece que precisa de socorro. E isto é uma escolha, e isto depende do nosso conceito ou preconceito a respeito da vida. E nós, irmãos, temos que lutar a respeito disso, porque nós, todos nós, um pouco mais ou um pouco menos, fomos imbuídos, né? Tem em nós, através do pecado que veio através de Adão e Eva, o orgulho, a soberba, a empáfia. Todos nós, de alguma maneira, temos. E Jesus falou a respeito disso, que dos humildes seria o quê? Dos humildes será o reino dos céus. Dos humildes. Humildes. Mas aí nós temos que olhar também e ter noção que a humildade, ela nos resguarda do orgulho. Por isso nós temos que buscar a humildade. Se não a temos completamente, nós temos que buscar. E isto, meu irmão, é uma questão de tempo. Isso é uma questão de experiências. Isso é uma questão de vida. E que temos que buscar isto para termos uma vida melhor. Algumas pessoas, às vezes, se acham humildes, mas não são humildes para aprender. Pessoas que não aceitam ser ensinadas. Você vai falar alguma coisa, ela sempre tem, né, uma réplica a respeito daquilo que você está falando. Sempre tem, né, uma desculpa, ou tem uma como é que é a palavra? Justificativa, está ligado aqui. Justificativa. São pessoas que, se você falar alguma coisa, sempre haverá uma justificativa a respeito daquilo que está vivendo. E nós, como cristãos, conhecedores da palavra, nós temos que buscar isto. E se a humildade nos resguarda do orgulho, a pessoa humilde será o quê? Gentil, será cortês, e não uma pessoa rude. A humildade, meu irmão, nos protege dessa empáfia, esse rudimento de atitude. Nos faz ser ponderados, nos faz ser equilibrados naquilo que falamos, naquilo que agimos, como agimos. A humildade nos resguarda dessas coisas. E precisamos entender isto. Deus está dizendo aqui, olha, se quiserdes e me ouvirdes, Deus está dizendo, olha, se você aceitar o que eu estou dizendo, se você for humilde, o povo humilde, para aceitar o que eu estou falando, vocês terão o melhor dessa terra.
Lá em Deuteronômio capítulo 28 e 29, Deus fala: olha, se me ouvires e obedeceres, vocês serão abençoados, e a vida de vocês será assim, assim, assim. Mas aí também ele diz: olha, se vocês não me ouvirem, rejeitarem, serão amaldiçoados, e a vida será assim, assim, assim. É uma questão de humildade. A escolha está na questão dessa humildade. E as nossas escolhas, que foi o que disse em princípio, a primeira questão a respeito de uma vida melhor, ela se baseia nessa humildade de vida. E Deus, Ele quer que nós mantenhamos o nosso coração humilde. Meu irmão, sem a humildade, a graça não tem ação em nós. Sem humildade, a graça não tem ação em nós. Tudo que ela propõe, tudo aquilo que ela proporciona, não terá efeito em nossa vida. Por exemplo, como que alguém reconhece que precisa de Deus? Ele tem que ser humilde para olhar para si e dizer assim: olha, eu preciso de Deus. Há pessoas que resistem a Deus, resistem à graça, porque não são humildes o suficiente para entender isso e aceitar que precisam de Deus. E quantas pessoas demoram tempos, anos, para aceitar isto? E algumas vezes, querido, Deus tem que quebrar, Deus tem que tratar, para que a pessoa tenha humildade o suficiente para dizer: eu preciso de Deus, eu preciso de Cristo, preciso mudar de vida, minha vida está ruim, se eu continuar dessa maneira, vai ser uma desgraça, eu tenho que melhorar, eu tenho que entrar na graça. E quando alguém fala desgraça, está sugerindo o quê? Está fora da graça. Nós precisamos ser humildes. A humildade, ela se move no meio da graça. Sem essa humildade, a graça de Cristo não tem poder na nossa vida, porque nós não vamos dar ouvido à palavra, nós não vamos nos sujeitar, nós não vamos aceitar. Nós temos a nossa opinião, nós temos as nossas convicções, nós temos isto e aquilo, que nos afasta daquilo que Deus, do conceito que já disse aqui semana passada, que Deus, que Cristo tem para a nossa vida. Está compreendendo o que eu estou dizendo? Nós somos resistentes a humilharmos, a ponto de reconhecer ou pedir ajuda a alguém. Nós não resistimos a isto. Algumas vezes alguém me procura e diz: pastor, tem um problema. Ok, diga. E aí diz o problema. E aí, à medida que ela vai dizendo, eu começo a falar com Deus: Senhor, só a tua graça. Como é que vamos resolver isto? Sabe por quê? Resistiu tanto em procurar ajuda, em falar, em buscar auxílio, que quando vem buscar, vem procurar, é quase impossível ter uma saída. Mas graças a Deus e somente a Ele, até aqui, Deus não me deixou sem resposta. Mas quantas vezes a situação era tão difícil que eu às vezes perguntei a alguém, mas não foi aqui não, lá em Americana, e eu perguntei a alguém, a pessoa: mas por que não buscou antes? Mas por que não falou antes? E aí vem as justificativas. Meu irmão, a humildade, ela nos faz buscar ajuda quando nós percebemos que precisamos de ajuda. Mas nós somos autossuficientes.
E aí, nós queremos resolver as nossas questões, queremos resolver as nossas situações sozinhos. E a palavra do Senhor diz que nós precisamos uns dos outros, porque nós vivemos aqui num grupo, vivemos em comunhão, e Cristo chamou isso de rebanho, para que nós pudéssemos ajudar uns aos outros, orar uns pelos outros, aconselhar uns aos outros. Mas para isso é necessário que nós tenhamos humildade o suficiente para dizer: olha, eu preciso de ajuda. Preciso de ajuda. Isso não é desmérito, não é vergonha. Todos os homens de Deus, eles passaram por isto. E nós precisamos, irmãos, entender, se queremos uma vida melhor, isso nos faz evitar problemas, nos faz evitar, meu irmão, frustrações, angústias, ou qualquer coisa dessa maneira. Por quê? Porque nós, na humildade, buscamos ajuda em tempo hábil. Deus, Ele quer te abençoar. Quantas pessoas vêm a Cristo nos últimos momentos? Quantas pessoas são resistentes? Por quê? Não é porque tem um coração duro. Porque o coração é duro? Porque falta humildade. Porque é difícil compreender, porque é difícil aceitar, porque é difícil obedecer a palavra. Falta humildade. Humildade que solidifica o conceito e que nos faz fazer escolhas erradas. E nós precisamos entender isto. Nós temos que buscar a Deus. Às vezes nós olhamos para alguém e dizemos assim: olha, falta humildade, é orgulhoso ou orgulhosa. Mas sabe como nós sabemos quem é a pessoa? Provérbios 61:2. Coma um prato de sal com esta pessoa, e aí então você poderá dizer quem ela é. Mas se você não come, se você não anda, se você não busca conhecer, aí nós caímos no preconceito. E por causa do não conhecimento, por causa não da humildade de conhecer, então caímos no preconceito que nos faz, olha lá, ir e fazer más escolhas. Olha essas palavras que Deus está nos dando nesse tempo, meu irmão, e eu tenho certeza que são palavras que são necessárias para a nossa vida, são palavras que são importantes para que nós tenhamos uma vida melhor. Nós precisamos sair deste nível que vivemos, sei lá, como pessoa ou como cristão, e buscar algo maior de Deus na nossa vida. E para isso nós temos que nos humilhar, nós temos que buscar esse Deus e nos prostrar. Por isso que Deus diz: olha, se você, o meu povo, se humilhar, olha só, se humilhar, se prostrar e se arrepender do seu mau caminho, então eu ouvirei dos céus a sua oração, a sua voz, então perdoarei o seu pecado, sararei a sua terra. Mas se nós buscarmos isto, muitas pessoas não têm humildade de aceitar a correção, chamada de atenção, conselhos. Pessoas que saem do emprego porque alguém chamou o chefe lá, pegou no pé, porque não está fazendo o negócio lá direito, porque está deixando de fazer aquilo que tem que ser feito.
E aí lá o supervisor, o gerente, o diretor, seja lá quem for, deu uma puxadinha de orelha. Já é motivo para que aquele lugar não seja mais bom e aquela pessoa também não seja mais. Mas nós temos que entender isto. Eu acredito que ninguém que está acima de nós nos chama atenção em alguma coisa se nós não necessitamos daquilo. O teu pai ou a tua mãe chamava a sua atenção porque não tinha nada para fazer? Não, não tenho nada para fazer, já lavei a louça, já estou aqui tranquilo. José, vem aqui. Não, só vai chamar a atenção se é necessário. E é assim que Deus faz conosco, meu irmão. E Deus, Ele usa da sua palavra, dos seus meios, dos momentos e circunstâncias para falar conosco. E nós precisamos, e essa humildade é a que nos faz ponderar, a ser humildes o bastante para ponderar, para razoar, para pensar, para discutir, né, dentro do nosso coração, na nossa cabeça, a respeito daquilo que foi dito, daquilo que Deus falou, daquilo que a pessoa pediu, daquilo que a pessoa falou. Humildade. Nós precisamos desta humildade, para que verdadeiramente possamos ser abençoados. Só a humildade, meu irmão, nos ajuda a reconhecer a total dependência da graça de Deus. É só na humildade. Quem sabe você precisa de ajuda. Quem sabe precisamos de ajuda. Quem sabe precisamos de socorro. Quem sabe precisamos mudar alguma coisa em nossa vida. Mas isso só pode acontecer se houver humildade o suficiente. Você imagina eu sentar aqui no púlpito e chamar, sei lá, alguém que nunca pregou, e a pessoa começar a falar aqui, eu começar a fazer desdém e começar a criticar, porque a pessoa está falando isso, não tem nada a ver, porque eu sei mais do que a outra. O orgulho e a soberba faz isto acontecer, mas a humildade faz nos olhar de outra maneira. Que bom que a pessoa está falando, que bom que ela está transmitindo, precisa de ajuda, deixa eu ajudar, deixa eu fazer assim. É diferente. A humildade, meu irmão, nos impele a ajudar e não criticar. A humildade nos leva a estender a mão e não recolher a mão. A humildade nos faz aproximar e não se afastar. E quantas vezes nós achamos que somos os santarrões, que somos os melhores, e nos afastamos porque nós achamos que não podemos ou não devemos estar. Falta-nos humildade. Os humildes herdarão o reino de Deus. Precisamos mudar nossa visão. Quando não temos humildade, nós criticamos mais do que apoiamos. Tem que tomar cuidado. Quando a crítica é maior às pessoas, ou onde nós estamos, se a crítica é maior do que a ajuda, está faltando humildade. A humildade nos faz ponderar a respeito de tudo, ter uma visão geral,
e saber quais os limites de cada um. E buscar a ajuda ou a ação de acordo com aquilo que Deus tem, ou dos conselhos da palavra de Deus para a nossa vida. Eu posso dizer que quantos, quem sabe, não sei de nós, mas quantas pessoas já perderam tantas coisas boas: casamento, emprego, amigos, irmãos, lugares, porque não foram humildes o suficiente para buscar de Deus os conceitos de Deus e as escolhas de Deus. Vamos ficar de pé, irmãos.